Estamos começando mais uma edição do TV de Bem com a Natureza, um programa que tem como foco trazer à baila, em pauta, assuntos polêmicos que estão contraditórios no universo da alimentação. A alimentação natural é um assunto cada vez mais em evidência, cada vez mais buscado pelas pessoas que estão com problema de saúde, que trabalham com saúde por aí afora. Então, existem modismos, existem alimentos que são colocados em pauta pelo capitalismo selvagem e tem alimentos que as pessoas estão buscando realçar, mas pela sua singeleza, pela sua proximidade entre a colheita e o consumo e essa força de vitalidade e de integralidade que o alimento tem. Então, o assunto desse programa de hoje seria os óleos isolados, ou seja, o óleo de oliva, o óleo de linhaça, o óleo de girassol, o óleo de coco, todo esse pacote de alimentos que a gente chama de lipídicos ou ricos em ácidos graxos e que existe toda uma demanda por valorizar os que estão extraídos a frio, os que são extra virgem. E tudo isso nasceu muito pautado na dieta do Mediterrâneo, que é uma região que tem grandes plantações de olivas, azeitonas, e nessa região o azeite é puríssimo, é excelente. Eu estive na Itália e vi que todo o azeite que eu já tinha experimentado na minha vida não tinha nada a ver com o azeite que se consome lá no Mediterrâneo, por essa dieta famosa, que é rica em frutas, em frutos do mar e óleo de oliva. Então, existe uma demanda por valorizar estes óleos que são prensados a frio e que são também aqueles classificados como extra virgem. A primeira vez que eu tive acesso a essa informação que eu vou passar aqui nesse nosso vídeo, nesse nosso programa, foi com o Daniel Francisco, que é uma pessoa que eu considero bastante interessante, pelo menos pelo fato dele ter trabalhado durante uns 3 anos na Europa, em spas famosos e tudo mais, mas ele já foi para a Europa com essa visão, com essa formação do terapia e do biochip, ou seja, da alimentação crua e viva já implementada dentro do ser dele. Então ele foi para esses spas de pessoas famosas, pessoas ricas e tal, spas de detox e tal, mas ele foi com essa formação interna da alimentação viva e quando ele voltou para o Brasil, ele logo chegou com muitas informações diferenciadas e interessantes. E eu fui uma das primeiras pessoas que encontrou com ele nesse retorno e quando ele falou que os óleos, por mais extra virgem que sejam, por mais prensados a frio que sejam, eles são isolados. E nossa, eu como química, quando escutei isso do Daniel, veio a informação, o pacote completo. Lógico que a gente conversou, ele falou mais coisas, inclusive esse assunto é tão importante que ele faz parte, uma parte importante do meu livro de Bem com a Natureza, que foi lançado em 2010, ou seja, é um assunto que está na minha cabecinha desde 2007. Então, sendo isolado, começa a cair uma ficha importante que diz assim: se é um isolado, não é um alimento integral. É óbvio que o óleo não é um alimento integral. Todo mundo sabe que o óleo é um extrato oleoso de um alimento vegetal que tem uma fração gordurosa expressiva. Então, na azeitona, né, no girassol, na linhaça, na castanha do Pará e por aí vai, no coco. Mas todo mundo, quando pensa em isolado, vai direto para o açúcar ou para uma farinha branca, que são isolados, ou seja, são alimentos que foram separados das suas partes e concentrados na parte de interesse comercial ou nutricional.
No caso do açúcar, é o interesse comercial, porque não existe nenhuma vantagem nutricional quando você transforma um extrato de cana, numa rapadura, num açúcar branco. Também não existe interesse nutricional quando a gente produz o arroz branco ou a farinha branca. Entretanto, há uma demanda, é uma demanda comercial, é uma demanda pela, vamos dizer, pela inconsciência das pessoas que não sabem se alimentar. Elas preferem um arroz branco que um arroz integral, ou um pão integral que um pão de farinha branca, ou um pão branco no lugar de um pão integral, enfim. Existe aí toda uma forçação de barra para que a indústria seja necessária. Se eu tenho um trigo integral, eu não preciso de uma empresa que vá refinar, vai, né, fazer aquela farinha ser sem casca, sem entrecasca, vai ser uma farinha só com a polpa interna da semente, ou seja, uma farinha branca. Eu não preciso de uma indústria se eu quiser fazer uma farinha integral. Eu não preciso de uma indústria se eu quiser consumir o arroz integral. Então, toda essa indústria do isolamento, do refino, ela foi provocada pela era industrial. A era industrial se fez aparecer e se fez cada vez, e se faz cada vez mais necessária, com desnecessidades. Mas o óleo, a gente nunca parou para pensar nisso. Nós somos tão apaixonados por fazer maioneses, por fazer frituras, por fazer bolos e etc, etc, que essa coisa do óleo isolado passou batido. Mas quando nós olhamos de frente, usamos as mesmas medidas e os mesmos pesos, é óbvio que o óleo, seja ele extra virgem, da melhor azeitona do mundo, da melhor linhaça do mundo, da melhor castanha do Pará, do melhor babaçu do mundo, é um isolado. E um isolado significa que aquele componente principal dele é praticamente 100%. Então, qualquer óleo, seja ele de oliva, de linhaça ou de babaçu, ele é 100% óleo. Se você for ver a composição da embalagem de qualquer desses óleos, batizado ou não, verdadeiro ou não, que é o caso do nosso óleo de oliva, aqui no Brasil existe uma lei que permite que seja chamado de azeite de oliva qualquer composição que tenha no mínimo 20% de azeite de oliva, ou seja, a maioria dos azeites que nós consumimos aqui no Brasil tem em torno de 20% de azeite de oliva verdadeiro e os outros 80% vai saber do que é. Mas voltando para o foco, para a essência do nosso tema de hoje, quando você olha o rótulo de qualquer desses óleos para ver a composição, você vai ver lá tanto de oleico, tanto de láurico, tanto de linoleico e quanto que tem de fibra? Zero. Quanto que tem de carboidrato? Zero. Quanto que tem de proteína? Zero. É um isolado. É 100% fração gordurosa, seja uma mistura de oleico com linoleico, com palmítico, com láurico, não interessa. Isso é outra história, a gente vai chegar mais perto disso no finalzinho. O que eu estou tentando colocar aqui em pauta é que um óleo isolado é um óleo 100% óleo. E isso é totalmente nefasto para a nossa saúde, principalmente para o sistema hepático, que recebe esse óleo concentrado de uma forma roteadora. Ele não consegue, o fígado, o sistema hepático não foi configurado para consumir óleos 100%, óleos isolados. Então, quando você recebe um alimento que tem integral, que tem 40% de fração lipídica, 30% de fração proteica e a diferença de carboidrato, isso é a natureza. E o teu sistema digestório vai lidar com isso, a parte lipídica, quem vai ter que dar conta é o sistema hepático, com vesícula e etc. Então, a composição, o organismo tem condição, tem tecnologia, se o alimento é natural, é fresco, é maduro, é integral, o nosso sistema digestório tem capacidade, competência e tranquilidade para resolver a digestão. Mas quando o óleo é isolado, não. É como se fosse um petardo, um pontapé, um soco
em cima do teu sistema hepático. O teu fígado entra em rebelião, a tua vesícula entra em desespero e o pâncreas, por tabela, começa a surtar. Ou seja, existe uma moda, existe uma falácia de que o óleo de coco emagrece, de que o óleo de coco faz bem para uma série de situações de saúde, até HIV, só que as pessoas estão receitando, os fabricantes e etc., 3, 4 colheres de sopa ou cápsulas desse óleo concentrado. E as pessoas que estão acostumadas a não pensar, não raciocinar ou nem sentir seu corpo, elas fazem isso, acreditam nisso, fazem isso, porque acreditar é uma coisa. Mas quando você vai fazer, você começa a ver que há uma diferença entre o que está falado, onde o que está divulgado, e aquela vivência de você consumir aquilo, como é que fica o teu corpo, como é que fica o teu sono, teu cérebro, como é que fica quando você faz aquilo que estão te propondo. Eu não consigo acreditar que as pessoas fazem isso durante meses, todo santo dia de Deus, tomando 3, 4 colheres de sopa de óleo puro. Eu não sei como ela não percebe que o fígado dela grita, urra, chora, trinca. O sistema pancreático entra em parafuso e as pessoas não percebem. Começa a pensar que é a laranja que chupou, que é o tomate que comeu, qualquer coisa do gênero, que é o agrotóxico do pepino. Pelo amor de Deus, gente. Você quer consumir coco, a beleza que um babaçu tem, que um coco tem, realmente eles são fantásticos. Mas você tem que consumir o coco na íntegra, não a casca dura, gente. Se bem que eu tenho aqui, né, um coco integral. Olha aqui, existe no mercado empresas que vendem o coco integral, toda a parte das fibras, a casca, a entrecasca, eles secam no sol e depois moe tudo isso e fica esse tipo de produto, né? O mesocarpo, a polpa, tudo junto, é uma delícia, tem sabor, tem aroma, é muito agradável, é rico em fibras, é rico em carboidratos, é rico em proteínas e é rico em gorduras. Então aqui o sistema digestório tem condição de absorver, receber e funcionar. A outra forma que eu acho super linda de se trabalhar um alimento que é oleaginoso e que tem óleos e gorduras fantásticas para a saúde é fazer as manteigas, como essa empresa que eu amo de paixão, desculpa, não é propaganda, mas eu tenho que valorizar quem faz coisa boa, que é a Bioporã. A Bioporã, ela pega o coco, ela compra o coco inteiro, né, só sem a casca, mas com a entrecasca, a fruta madura inteira, com sua fibra, com seus açúcares, com seus óleos e tal, e transforma numa manteiga. E é lógico, gente, que você não vai comer um pote inteiro, nem 4 colheres de sopa. Eu, quando consumo essa manteiga aqui da Bioporã, eu com uma colher de sobremesa, no máximo, eu estou urrando de felicidade. E mais que isso, meu corpo já não quer, porque é muita gordura, apesar de ser integral. Aqui eu tenho, por exemplo, a manteiga da castanha de caju. É a castanha de caju inteira, crua, aquela versão assada que passou por um processo térmico para tirar a casca, mas não foi torrada, não foi salgada nem nada. Simplesmente ela é moída até virar uma manteiga. Isso a gente pode fazer na nossa casa, ok? Então, quando eu tenho o óleo da linhaça, eu só tenho o óleo da linhaça. Eu não tenho a fibra, eu não tenho a mucilagem, eu não tenho a sua polpa, eu não tenho a sua astringência, eu não tenho as suas proteínas, eu não tenho nada disso que eu estou vendo aqui, que é excelente para a nossa saúde como um todo. O óleo de linhaça, inclusive isolado, é um perigo. Eu só recomendo consumir o óleo de linhaça em cápsula, embalado a vácuo, porque embalado a vácuo e dentro da cápsula não tem contato com o oxigênio, porque o óleo de linhaça, tudo que ele faz quando está isolado é totalmente oxidar. Essa massa de vidraceiro que vocês alguma vez viram na vida, que o vidraceiro chega, põe o vidro, põe a massa e fala só daqui a 24 horas a senhora pode mexer no vidro. Por quê? Essa massa é feita simplesmente de gesso e óleo de linhaça. E ela fica dura, pedra, em 24 horas. Por quê? Porque o óleo de linhaça
oxida e fica de um polímero plástico vira um polímero rígido, e isso acontece dentro de nós. Ah, eu compro o óleo e ponho na geladeira. Bullshit! Não serve! Se você quer consumir linhaça, compra a cápsula de um bom fornecedor que embalou a vácuo e procura um médico que te recomende tomar, que te prescreva esse plus, né? Agora, é fundamental que você consuma a linhaça em paralelo, porque a alquimia da linhaça, o que vai favorecer o melhor aproveitamento desse plus de ômega 3 que você está tomando na cápsula, está na linhaça, não está na cápsula, não está no óleo. O óleo sozinho não tem a informação nutricional do alimento integral. Então, assim, para fechar essa questão, eu coloquei inclusive no rodapé desse vídeo algumas tabelas, algumas figuras, muitas imagens, até um e-book que eu consegui sobre o aproveitamento para os moradores do Cerrado, de como aproveitar melhor, de uma forma ecossustentável, o babaçu, o coco. Eu estou focando um pouco o coco porque é o que está mais na moda agora. Se você entra num site e vê esses fornecedores de óleo de coco, tá tudo esgotado, tá tudo caríssimo. Pelo amor de Deus, gente. Não é só para o óleo de coco que eu estou falando, eu estou focando, mas eu estou falando para todos os óleos isolados, inclusive o azeite. Não faça isso, não consuma óleos isolados em excesso. Minimiza, assim como você está minimizando o açúcar, você está minimizando as carnes, está minimizando o sal refinado, está minimizando as farinhas brancas. Minimiza o seu consumo de óleos isolados. E a melhor forma de minimizar é não comprando, porque se você não tem em casa, se você não tem na despensa, você não vai usar. Na alimentação viva, toda vez que a gente faz uma maionese, que a gente faz um alimento que é um pouquinho mais rico em gordura, nós usamos a semente na íntegra. O meu molho de salada é uma castanha do Pará, é uma semente de girassol batida com limão, com um pouquinho de sal ou nada de sal, um pouquinho de água, e esse é o tempero da minha salada. Eu ponho ervas, eu ponho tomate, eu ponho um abacate e tá aí o tempero da minha salada sem usar nada de óleos isolados. Eu sinto muito para os produtores desses óleos isolados. Eu acho assim, eu uso esses óleos isolados, eu uso bastante na nossa pele. Todas as sinergias da aromaterapia, eu uso óleos vegetais isolados, porque eu junto com óleos essenciais, junto com óleos madeirosos, junto com outros elementos saudáveis, argilas e tudo mais, e faço composições de tratamento externo, porque esses óleos têm muito mais compatibilidade com a pele humana do que os óleos derivados de petróleo, que é tão comum nas indústrias da cosmética que é vendida, que é industrializada. Mas para consumo interno, por favor, procurem as manteigas integrais, façam suas próprias manteigas, preparem suas maioneses, seus cremes, suas mousses com a semente na íntegra, previamente germinada, e você vai estar no caminho de bem com a natureza. E mais que isso, esse livro é para criança de todas as idades, mas quem mais sofre com esses óleos isolados são as crianças, porque elas não têm um sistema digestório totalmente desenvolvido, então o impacto que esses óleos isolados causa nelas é muito maior do que em nós. E também na terceira idade, que está com seu sistema digestório em decadência, né, com certas limitações, principalmente vesícula, o fígado que já está menos reticulado. Por favor, evitem ao máximo, se puder, zerem o consumo de óleos isolados. Namastê!